A graça e a paz, minha amada, louvado seja o nome do Senhor, por esse dia que estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Minha amada, hoje eu quero falar com você a respeito de uma história maravilhosa, a qual pode também ser a história da sua vida, assim como é da minha vida. A palavra do Senhor diz lá em Marcos 5, do 21 ao 39, a respeito de Jairo. Jairo era um homem a qual ajudava na sinagoga, ele era muito importante. E ele tinha uma única filha. E essa única filha, ela veio a ficar doente. Ela veio ficar enferma na beira da morte. Então Jairo, ouvindo falar de Jesus, tomou a decisão de ir até ele. E então, no meio do caminho, quando Jairo estava chegando perto de Jesus, Jesus estava descendo do barco na chegada de Cafarnaum. E então Jairo se jogou aos pés do Senhor, se humilhando, dizendo: Jesus, se então somente o Senhor for na minha casa e tocar na minha filha, ela será curada. Tamanha era a fé de Jairo, que foi em busca de Jesus. Então Jesus imediatamente disse: vamos até ela. E nesse caminho que eles estavam indo até a casa de Jairo, havia uma grande multidão que apertava Jesus, que comprimia Jesus. Sabe por quê? Porque todos queriam os milagres, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam naquele momento ser curados. E havia ali uma grande multidão que apertava Jesus, como diz a palavra. E no meio daquela multidão, Jesus parou. Jesus parou para curar uma mulher que também havia ali usado a sua fé para ser curada. Uma mulher que sofria por 12 anos do fluxo de sangue. E então, quando Jesus parou para curar aquela mulher, e ali naquele momento de cura, naquele momento de virtude tão maravilhosa que Jesus estava fazendo, Jairo recebeu a notícia de que a sua filha havia morrido. E que não era mais para ele incomodar o mestre, porque não havia mais esperança. Naquele momento, Jesus olhou para Jairo e disse: crê somente. Essa palavra já começa maravilhosa, porque quando nós recebemos a notícia de que não há mais esperança, quando nós vemos que as circunstâncias já não mais têm esperança e ela é morte, Jesus olha nos nossos olhos e diz: crê então somente, porque quem anda com Jesus nunca é desamparado. E naquele momento, acredito que Jairo teve o conforto da palavra de Deus. E eles então continuaram ao seu caminho. Chegando próximo à casa de Jairo, havia uma grande multidão já chorando, planteando a morte da menina. E Jesus então disse: por que vocês choram? A menina não morreu, ela apenas dorme. E aqueles que não acreditavam no que Jesus era poderoso para fazer, riram. E então Jesus pediu para que todos se retirassem. Ficasse ali apenas aqueles que criam naquilo que ele era capaz de fazer. E quando Jesus entrou naquela casa e pediu que a menina se levantasse, Talita cumi, levanta-se, menina. Aquela menina ouviu a voz do Senhor e um milagre aconteceu. No meio do caminho era apenas uma doença. No meio do caminho era apenas uma enfermidade. Mas no percorrer do caminho, ela morreu. Há muitas circunstâncias que vão morrer no meio do caminho. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele é poderoso para transformar a morte em vida. Jesus é poderoso para transformar a sua história. Se não há mais esperança, se não há mais o cheiro da vida, Jesus é poderoso para reverter o quadro. Jesus é poderoso para mudar a sua história, mulher. Jesus é poderoso para transformar a sua casa, a sua família e tudo aquilo que tem a ver com você. Ainda que é morte, o Senhor tem o poder sobre a morte. Esse é o título da palavra: Deus tem poder sobre a morte. Aonde Jesus chega, nunca mais haverá morte. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso que faz ressuscitar. Ele faz milagres de cura, mas ele também traz milagres de ressurreição. Aquela menina já havia morrido quando Jesus chegou. Mas quando ele chega, a morte tem que obedecer. Ela tem que ir embora. E Jesus trouxe vida àquela menina. E ele disse: então levanta e come. Levanta e vai viver a sua vida. Levanta, porque eu já fiz um milagre. Continua vivendo, porque Deus, ele é assim. Da morte ele transforma a vida. Ele é poderoso para fazer milagres, inúmeras coisas, daquilo que para nós parece impossível, porque para nós o fim é a morte.
O fim, quando chega a morte, nós acreditamos que tudo já acabou. Mas para Jesus é só o começo da ressurreição, o começo do milagre. Mulher, crê então somente e verás que a morte não tem poder para te parar. Jesus torna a vida para então glorificar o seu nome. Um beijo, minha amada, e até a próxima.